Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Tieste. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Uma das pessoas que fazem parte lá da equipe, né, do Espaço Tieste. E hoje a gente vai falar basicamente sobre dores físicas, né? E o tema central dessa conversa é justamente o que a tua dor física está tentando te dizer e você não está escutando. E para isso eu trouxe a Cláudia, que é massoterapeuta, especialista em shiatsu e acupuntura, né, Cláudia? E é Sim. a pessoa que faz parte lá da nossa equipe, que trabalha e que eu sou muito suspeita para falar, porque é minha massoterapeuta já há algum tempo, né, alguns anos, né, Cláudia? E vem Sim. corrigindo muito das minhas dores ao longo desses atendimentos e do tempo que a gente está junto. Então, uma vez por semana eu paro lá a minha agenda e passo por uma sessão com ela. E, gente, de verdade, eu acho que quando a gente tem que ter, né, esse lugar em que a gente se entrega para quem de fato sabe mais que a gente. Então, eu tento ao máximo deixar ela conduzir os processos, porque eu sei que eu estou em boas mãos e que ela sabe exatamente o que o meu corpo precisa, eu não preciso antecipar, né, nenhum cenário. E é um prazer imenso tanto ter a Cláudia dentro do espaço, como também estar aqui nessa conversa para falar de um tema que é cada vez mais recorrente, né, que é a resposta física de dores que vem acontecendo, né, e que acontece todos os dias e que às vezes a gente não tem muita visão do que a gente está fazendo errado e que causa essa dor, né, Cláudia? Isso mesmo. Conta um pouquinho, Cláudia, como é os atendimentos na Tieste? O que que mais você recebe lá de queixas em relação a dores? Me conta. Olha, o que tem, assim, sido mais constante, nesses últimos tempos são dores relacionadas à cervical e lombar. E isso está justificado principalmente por causa do trabalho, né. Hoje em dia as pessoas ficam muito tempo sentadas, né, no computador, em pé, né, por longos períodos. Então, assim, eu atendo, assim, muito dentista, advogado, médicos, né, ou pessoas que trabalham, eh, home office, assim, são, inúmeros, né, mas, assim, todas basicamente com os mesmos problemas, eh, dores nos ombros, né, dores na lombar, eh por quê? Porque, por causa do trabalho, né, muito tempo sentado ou muito tempo em pé, muito tempo, assim, voltada para o celular ou para uma tela de computador, né, recebendo aqueles estímulos da tela, respondendo mensagens o tempo todo, o que que acontece? Os músculos, né, eles vão travando, porque é muito tempo e querendo ou não, né, o estímulo que os olhos, que o cérebro recebe, se a pessoa fica ansiosa ou então tensa, o músculo ele absorve totalmente isso. Então vai causando sem que a pessoa perceba aquela rigidez muscular aqui, essa tensão aqui, e reflete também na lombar, muito tempo sentada naquela posição, a pessoa já tem algum problema assim, na coluna, uma, disfunção. Então tudo isso ela começa a perceber que esses músculos vão travando, ela começa a perder mobilidade, então mesmo, as pessoas acabam tendo menos tempo para musculação, para atividades mais regulares, vai causando, essa atrofia, né, essa, fibrose no músculo, os nódulos, né. E isso tudo acaba num ponto que a pessoa começa a sentir muita dor de cabeça, ou então formigamento, nos braços, nas mãos, nos membros inferiores, né. Tudo isso chega um ponto que a pessoa não consegue mais, com medicação, né, aliviar. E é difícil mesmo com medicação aliviar esse tipo de problema, porque é uma Acúmulo, né? É acúmulo. é um acúmulo e é muito, assim, específico ali no músculo. O
relaxante muscular, ele não consegue agir para desfazer um nó, né? É muito específico, né? Você tem que entrar com uma parte mecânica, né? E eu falo que, assim, para os meus pacientes, que o que eu costumo fazer ali, por exemplo, numa liberação miofascial, seria mais ou menos o que ele faria numa fisioterapia, né? Em 10 sessões, ele vai, faz aquele exercício, né? Aquele movimento, e no caso da liberação, ela vai fazer aquela parte, né? Só que mecanicamente eu vou eh, 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 fazendo esse movimento, né, no músculo, para que ele vá soltando, para que ele vá voltando à mobilidade, só que mecanicamente, né, ali. Então, ajuda bastante. É perceptível para você, Cláudia, que eu acho que a gente tem uma visão muito superficial do autocuidado, né? A gente fala muito de autocuidado e tal, mas eu vejo as pessoas muito preocupadas com o autocuidado do que as pessoas estão vendo, do que de fato com o autocuidado de como ela se sente, né? Então, as pessoas estão sempre esteticamente bem organizadas, bem montadas, tem lá um preenchimento, tem um botox, tem um cabelo, tem uma unha, mas não tem essa mesma visão para o corpo físico, né? Para a parte interna, para como se sente, né? Para como se movimenta, né? Eu não sei se isso é claro para você, mas a minha percepção é que as pessoas vão acumulando isso, né? Esse travamento, essa dor e tal. E quando chega de fato num ponto que é já bem difícil, né? Que já está se Exatamente. tornando insustentável, às vezes até pela ação da medicação, que anestesia aquela dor e parece que ela tá, né, voltou para o jogo, tá zerada, mas na verdade não tá, tá ali, tá se acumulando e tal. É perceptível para você esse lugar em que as pessoas já chegam, às vezes, de uma forma muito debilitada? O que que você acha sobre isso? Não, infelizmente é o que acontece. Enquanto a dor é suportável, as pessoas ficam ali na medicação e vão levando, né? Empurrando com a barriga mesmo, né? Exatamente, empurrando com a barriga. Você falou tudo. Só que eu acho que o autocuidado, as pessoas acabam assim, às vezes, visando muito mais na parte estética, né? E deixando para lá essa parte, assim, não, o que eu tenho eu vou fazer um procedimento estético, não, massagem é um supérfluo. Mas, na realidade, do meu ponto de vista, a massagem é uma coisa que as pessoas deveriam encarar com um pouco mais de importância, né? Porque não adianta nada você ter um rostinho bonito, um cabelo ali todo, né, esticadinho, sendo que o teu corpo, né, não está sendo bem cuidado. Porque quem vai te levar para os lugares, quem vai te dar longevidade, quem vai estar com você ali, né, por mais tempo e te dando qualidade de vida é o corpo, né? O rosto todo mundo sabe, vai enrugar, vai envelhecer, não tem jeito, né? Por mais procedimentos estéticos que você faça, né? A idade chega para todo mundo, né? Então é uma coisa que as pessoas deveriam encarar de uma maneira assim, um pouco mais de leveza. E a parte física, né, a parte corporal, eu acho que deveria ser dado um pouco mais de importância, porque assim a mobilidade está muito voltada para isso. Então, a parte musculoesquelética tem que ser levada mais a sério. Sim, não tenha dúvida disso. Isso é uma conversa que a gente tem frequentemente, principalmente com pacientes mais idosos, né? Pessoas mais idosas. E hoje a gente convive até dentro da clínica mesmo com pessoas que negligenciaram, né, a parte física e que hoje têm problemas crônicos de mobilidade, por exemplo, né? Pessoas que têm dificuldade para caminhar, pessoas que têm dores, né, que já são acumulativas. Eh, Pessoas que hoje sofrem com incontinência urinária, por exemplo, porque tinha que ter feito um processo ali de uma, né?
fisioterapia pélvica, né, hoje necessitando de fisioterapia pélvica, porque isso não foi olhado lá atrás e tal. Então, esse chamado, eu acho que o brasileiro é um povo muito estético. Está muito preocupado com o que os outros estão vendo, mas não está preocupado como se sente. Então, por experiência própria, eu não falto na minha sessão semanal de massagem, É porque eu isso aí. sei qual é Aham. o valor disso Uhum. e o quanto não ter isso como frequência, como agenda de autocuidado, me custa, porque eu já tive um processo de adoecimento muito efetivo. Mas, para a maioria das pessoas, isso meio que, né, o autocuidado está muito mais na forma que eu me mostro para o mundo do que, de fato, como eu me sinto, né? Então, eu não tenho, por exemplo, a mesma rigidez de agenda que eu tenho para massagem, eu não tenho para um salão de beleza, por exemplo. Se eu tiver que tomar uma decisão entre fazer minha unha ou fazer a minha massagem semanal, que eu sei que me dá qualidade de vida, né? E não é estética, é Aham. qualidade de vida, a minha rigidez para minha agenda de autocuidado está muito mais voltada a como me sinto do que como as pessoas me veem, né? E isso é algo que vai contra a maré, né? Porque você, inclusive, é julgado por isso, né? Poxa, como que você não vai no salão toda semana? Poxa, como que você não tá com a sua unha feita, com a parte estética em dia? Porque, de fato, é o que é valor para mim. E o que é valor para mim é muito mais como eu me sinto do que de fato como as pessoas estão me vendo, né? Se eu tiver que tomar uma decisão, não que eu vou descuidar, né, da minha estética, Estética. mas se eu tiver que tomar uma decisão em relação a investimento, se eu tiver que tomar uma Hum. decisão em relação ao meu bem-estar físico, a essa casa que é a única que eu tenho, né, de fato definitiva, que não dá para mudar, Exatamente. É. eu com certeza vou estar muito mais voltada para essa minha agenda de bem-estar do que, de fato, para a agenda estética. Só que isso acho que a gente aprende na dor, né, Ah, Cláudia? A gente exatamente. aprende na dor, Infelizmente. infelizmente. Mas assim, quanto mais a gente preventivamente botar isso como uma regra, mais a gente tem essa qualidade. O que que você acha disso? Olha, é bem como você falou, né, o brasileiro ele tende a deixar isso um pouco de lado, mas a maneira melhor de ter um bom resultado é a prevenção. Então, assim, se a pessoa, eh, tem uma qualidade de vida melhor, tanto na alimentação quanto em atividade física, e graças a Deus hoje em dia melhorou bastante esse pensamento, que as pessoas estão procurando fazer mais atividades físicas, musculação, coisas que lá atrás nossos pais, nossos avós não tinham, né? Nem existia academia de musculação. Mas, por exemplo, no Japão tem, né, muito mais essa consciência, né, da parte física, né, além da mental, que é trabalhada junto, do que aqui, por exemplo, nas fábricas, nos escritórios, em todas as partes, né, de trabalho, é feito pelo menos uma vez ao dia exercícios físicos, né, assim, um trabalho, né, com todos os funcionários de todas as classes, né, assim, né, não tem essa restrição, tanto o diretor quanto o funcionário lá, o da limpeza, eles param, né, a empresa toda para naquele horário para fazer, 5, 10 minutos de atividade física, isso todos os dias, regularmente, para poder, eh tentar evitar lesões ou então fadiga. E querendo ou não, essa parada, né, no dia para fazer esse tipo de atividade, por mais assim, sutil que seja, ela causa um impacto muito grande na saúde. Ao Por longo do tempo, né? Sim, ao longo do tempo, porque a pessoa fica ali parada o tempo todo, ou em pé, fazendo aquele movimento, sem parar, se não tivesse esse intervalo, seria muito, muito pior. Lá, é diferente daqui, por exemplo, aqui a pessoa dá uma levantadinha às vezes, vai ao banheiro, lá não, já é mais condicionado, tem os horários É fixos uma que as agenda, né? isso, É que as uma pessoas agenda. aí para todo mundo
para fazer aquele intervalo, vai fumar, vai tomar uma água, vai ao banheiro, e isso é só o intervalo. Depois, mas tem a parada também para fazer esse exercício. Então, assim, e a consciência deles, assim, tipo, na parte de fazer uma massagem, uma quiropraxia, né? Uma atividade de, de mobilidade é mais, assim, regular do que aqui, né? Sim. Então, isso facilita bastante. Eu lembro de um documentário que eu assisti há algum tempo atrás, da Netflix, que chama Como Viver até os 100 anos. Hum, E o que que esse documentário ele traz? Ele faz uma análise de todas as zonas azuis da Terra, né? Que são os lugares, as blue zones, que são lugares onde as pessoas vivem mais com maior qualidade de vida, né? Enfim. E eu me lembro que passa muito pela, se eu não me engano, é Okinawa, é uma dessas blue zones. E por quê? E aí eles começam a analisar o que tem lá de diferente, que foi a análise que eles fizeram em todas essas áreas. O que tem diferente lá que a gente não tem, né, no mundo como um todo. E eu lembro muito dessa questão dos orientais, de alguns detalhes. E aí ele faz uma ligação com o funcionamento do corpo como um todo, com funções cerebrais e tal. E eu lembro que nos orientais tinha algumas coisas que chamavam a atenção. Por exemplo, não ter cadeiras e sofás, não ter, né, objetos para que você sente. E por quê? Porque normalmente os orientais eles sentam no chão, né? sim. E a questão desse movimento, né, de sentar e levantar, faz com que os músculos das pernas sejam mais fortes. E eles Sim. associam isso a uma vida mais longa e mais saudável. Comunidades, né? As pessoas têm, os idosos principalmente, são condicionados, têm como papel ser meio que conselheiro, né, daquela sociedade. Então, você tem idosos que, de fato, são muito ativos, porque convivem, porque tem muito esse processo de convivência. Áreas em que as pessoas plantam no chão, né? Porque além do movimento, você tem também a ação da luz do sol, que essa Sim, pessoa tem a é. luz do sol durante um bom período do dia. Então, quando a gente olha para isso, né, a gente olha também quanto se perdeu, né? Você falou, os nossos pais não tinham essa consciência, né, de não existia academias lá atrás. Mas os nossos pais, os nossos avós eram infinitamente mais ativos, né? Sim, E aí a gente faz uma distinção muito efetiva do que é atividade física e do que é exercício físico, né? O é. exercício físico é de fato aquilo que você faz na academia. Mais atividade física é movimento. Então, assim, o quanto eles eram muito mais ativos que a gente, né? A gente não tinha esses pequenos confortos que É, hoje complicam a nossa vida, a né? Que é a questão modernização. do Sim, controle remoto, é. você ter ali Máquina de lavar fatores, máquina de roupa. lavar roupa, carros, né? É, Veículos, aplicativos de transporte. Então, muito se fazia a pé, né? Tomando luz do sol. Então, exatamente. sempre que a gente tem algum caso de pessoas, né, que chegam na clínica que são 100% sedentárias, eu faço essa distinção do exercício da atividade. Porque a atividade física é possível para todo mundo, né? Então, assim, minimamente você consegue botar isso para rodar na sua vida. Até em casa. Exato, até em casa mesmo, tendo uma rotina ali, né, de cuidado, enfim, de limpeza, enfim. Ou a pessoa acordar de manhã e dar uma volta no quarteirão e falar: olha, você não consegue fazer exercício? Acorda de manhã, pega o elevador, dá 2, 3 voltas no quarteirão ali, porque você já vai ter a ação do É, sol, você vai ter estímulos diferentes, exatamente. você vai ter uma atividade física mínima mais que vai estar acontecendo. Por quê? As pessoas sempre pensam em exercício físico numa complexidade imensa. Não, tem que ir para academia, 5 É, horas da manhã, com o isso. personal. É. Então, isso se torna tão complexo que se torna inviável, Acaba né? Para a maioria deixando das de lado. pessoas. Exatamente. E, na verdade, ela tinha que fazer ali os exercícios de agachamento, né? Ou, de fato, descer ali, dar 2 ou 3 voltas caminhando no quarteirão, para tentar trazer um pouco mais de harmonia ou de equilíbrio nesse contexto. O que você acha disso? Ah, não, faz todo sentido. Porque assim,
Acordou, já dá aquela espreguiçada, aquela alongada na cama, né, dá uma Um esticadinha tempo, aqui. né, Cláudia? Porque as Não precisa pessoas já sair a acordam pular, desesperadas, não né? precisa pular da cama, o despertador tocou, pula da cama, já vai pro banheiro, escova o dente correndo, né. Dá aquele tempo, procura tentar acordar um pouquinho mais cedo, dar aquela espreguiçadinha, alongada na Sem estímulo de tela, né? Sem estímulo de antes de tela. tudo, de pegar no celular, antes de acender a luz, né. Vai, faz a levanta devagarzinho, aí abre a janela já, Luz do né, sol, luz do liberar sol, cortisol na hora certa, para melatonina exatamente. atuar lá no final do É, dia. dá uma abaixadinha, assim, tenta pegar no pé, vai alongando, né. Depois entra nas atividades, mas assim, você perder todo dia 5, 10 minutinhos, perder não, né, ganhar esse Investir, né? tempo, Investir investir 10, 15 na minutinhos sua nessa rotina, saúde. né? Isso, essa rotina vai fazer toda a diferença, porque aí você já acorda o seu corpo, porque o seu corpo, ele também precisa acordar, né, não é só você. Então, você fazendo esse estímulo nele lento, né, devagarzinho, ele vai acordando e vai entrar em dizem, perdi a palavra agora. Em Em harmonia. harmonia com o seu cérebro, É né. isso, é Aí isso. vai fluir o dia com, mais harmonia. Agora, se você já acorda, pega no celular, primeira coisa, né, começa a olhar as mensagens e depois já ou então pula da cama quando o relógio toca, já vai, escova o dente, sai, nem quer dizer, seu corpo não sabe nem o que que você está fazendo, né, o cérebro A não cabeça tá conseguiu em outro lugar já, já o tá cérebro resolvendo o problema. nem conseguiu conectar ainda, né, então, faz muita diferença mesmo. É isso. E assim, o piloto automático é um grande problema, né? E assim, eu sou a entusiasta que defende que as pessoas têm que acordar sem despertador. E isso é absolutamente possível para todas as pessoas, desde que ela cumpra o ciclo de sono Sim, adequado. Então, por que que você precisa do despertador? Porque você provavelmente não cumpriu, né, o teu ciclo de sono e você tem que ser despertado. Você acabou dormindo muito exatamente. tarde e não conseguiu, né, cumprir o tempo até o horário. Então, isso é relógio biológico que é absolutamente ajustável. Mas eu acho que a grande questão é as pessoas estão por demanda, tá entendendo? Então, elas estão Uhum. vivendo para atender o externo e não estão conscientes de que ela toma decisão todos os dias. Então, essa rotina que você está falando é uma rotina que é absolutamente possível para todo mundo. Possível. Sim, Não estou dizendo que é fácil, é possível. Mas você tem que estar muito consciente dentro do seu processo. Então, melhorar a sua vida, se dedicar a um processo terapêutico, né, significa o quê? Tomar decisões mais inteligentes, sair do piloto automático. sim, Então, se a gente parar para pensar, quando a gente acorda, a forma como a gente acorda é decisão. A questão é, o exatamente. piloto automático está vivendo para fora. Peraí, deixa eu viver um pouquinho para dentro. Então, acordei de manhã, dar essa espreguiçada, ter ali uma rotina minimamente eh, de acordo com aquele momento, não é difícil fazer. Só que você precisa abandonar o piloto automático. Você tem que ser consciente. Então, você acorda de manhã, se você vai comer um pão, um bolo, um café preto ou um ovo mexido, é decisão. Faz sentido? Dependendo, né, do tempo que você perde na tela, você gasta mais tempo do que se você tivesse com atenção plena para Com certeza. produzir algo diferente. Então, quando a gente fala de mudar, né, tomar decisões mais saudáveis, não significa necessariamente abandonar a sua rotina, mas é se tornar consciente dela e construir uma rotina que seja pró aquilo que você quer para sua vida daqui 10, 15, 20, 30 anos, né? Tudo isso está sendo construído. E o que está acontecendo hoje? As pessoas estão vivendo mais, mas vivendo mais com menos qualidade. Então, assim, a pessoa vive mais à base de remédio, Sim, né? A pessoa vive mais, mas não tem qualidade física para essa vida mais longa. sim. Ou muitas vezes o corpo físico tá bom, mas a cabeça já foi, né? A gente tem casos de Alzheimer cada vez mais cedo hoje e que está muito ligado à qualidade de sono, mas as pessoas estão dormindo o tempo que dá, então estão construindo isso. Tudo que está no corpo hoje foi construído por ação ou omissão. Faz sentido isso? Total. E quanto mais consciência você tem disso, mais você consegue direcionar ou tomar decisões diferentes para a vida. Hoje, por exemplo, um assunto que está muito em alta
é a questão da inflamação, né, que para minha área reflete em neuroinflamação. E a pessoa, né, o brasileiro que é muito, né, muito estético, hoje se fala muito de lipedema, né, É. que é de fato uma inflamação de tecidos que causa dores, mas que uma boa parte das pessoas já tem e trata por conta da estética. Como que é essa abordagem em relação ao lipedema, que é esse reflexo de inflamação? Como que você lida com isso? Como que você trata isso dentro da clínica hoje? Então, o lipedema ele é uma inflamação da gordura. Então, assim, é diferente do linfedema, que é um acúmulo, né, do- dos líquidos, né, das toxinas na pele e causa aquele inchaço. O lipedema é uma gordura inflamada, então é uma gordura bem consistente, é mais difícil de tratar. Às, é, às vezes a pessoa tem que conviver com isso a vida toda. E quem tem lipedema, ela tem que fazer drenagem constante. Isso tem que fazer parte da rotina dela. É difícil as pessoas que têm essa consciência, porque o lipedema, como ele é uma gordura, então ele é mais difícil de tratar. Ele causa dor, ele causa aqueles hematomas, né, que surgem do nada, não é porque a pessoa bateu, é porque faz parte Da dessa condição, né? inflamação, é. Então, assim, a drenagem é um ponto, né, que precisa ser feito, é efetivo, né? Todo médico, quando ele diagnostica o lipedema, ele já faz esse aconselhamento que a pessoa tem que fazer a drenagem. Então, essa gordura, ela é difícil de tratar porque ela é muito consistente. Então Ela é rígida, né? você consegue ver a pessoa que tem, né, identificar a pessoa que tem o lipedema, porque a gordura e geralmente é bilateral, então são nas duas pernas ou nos dois braços, né? Ela nunca é numa perna só, né? Ou num braço só. E ela chega a criar até uma dobra, porque o pé não incha, né? O pé não inflama. É só, no caso, às vezes, só a panturrilha, ou a panturrilha e a coxa, né? Ou só o antebraço, ou o braço todo. Então, assim, o lipedema, ele é bem visível, né? Às vezes a pessoa é magrinha, mas ela tem aquele braço, né? Inchado, ou ela é magrinha, mas tem aquela panturrilha, né? Tem muitos famosos hoje em dia que eles, né, já se identificam como, eu tenho lipedema, né, a Paola Oliveira. Então, isso ajudou bastante, porque as pessoas começaram assim, a pensar mais, poxa, eu vou investigar, eu acho que eu também tenho lipedema, né? E as pessoas também acabam falando, se a Paola Oliveira, né, que é uma musa, É. ela tem lipedema, então, né, eu também acho que o meu também pode ser lipedema. E antigamente as pessoas, né, como era uma coisa mais assim, é, Meio que um tabu, né? As pessoas isso, não não falavam. falavam, não procuravam investigar, então era mais difícil. Mas o tratamento que eu faço lá às vezes, acupuntura para ajudar, né, a eliminar as toxinas. Faço meia hora de acupuntura, depois venho com a drenagem, depende muito do caso, né? Não tem um protocolo específico. É É personalizado. personalizado, porque cada caso é um caso, cada pessoa, né, é um indivíduo. Então, são vários os tratamentos que eu procuro tratar lá. E tecnologia também, né, Cláudia? Você também tem alguns equipamentos, alguns recursos lá na É, sua sala que acabam acelerando o processo também, né? sim, eu uso o ultrassom, né, que ele ajuda também na gordura localizada, né? Eu Então, adoro ultrassom. o pessoal fala, ai, vai ficando quentinho, né? Então, o ultrassom ajuda um pouco na gordura localizada, né, que eu faço antes também, e depois a drenagem. Então, por isso que falo que é bem personalizado, porque depende, né, do grau que tá o lipedema também, né? E quanto mais, né, a pessoa demora para entrar com tratamento, mais difícil e mais prolongado vai ser as sessões. Sim. E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência de como vem sendo, porque eu acho que
acredito que eu devo estar com você há perto de 1 ano ou 2, né, já Sim, com é. certeza mais de 1 ano. E falando muito do que mudou na minha vida a partir dessa rotina semanal de massagens e de terapias corporais. Eu tinha algumas questões muito críticas, né, primeiro a questão das dores, né, então isso foi tratado num determinado momento, porque de fato tinha ali uma coluna que tinha algumas hérnias de disco e precisou de um tratamento mais profundo. Mas a partir do momento que eu coloquei essa rotina para rodar toda semana, o resultado no meu corpo é outro completamente diferente. Então, eu comecei muito mais por essa questão das dores, né, Cláudia? A Cláudia me ajudou Sim. muito nisso, porque eu sou essa pessoa de atividade cerebral muito alta, né? Então, a minha frequência é muito alta, meu cérebro é muito rápido. E esse cérebro muito rápido, de fato, né, até com dado de Hã. mapeamento a gente vê, existe esse travamento, principalmente nos ombros, né? Então eu percebo que quando eu tenho uma demanda muito alta, eu vou travando. Travando. E isso, o fato de ter toda semana essa rotina, vai fazendo com que eu tenha também muito mais consciência corporal. Então, às vezes, eu sinto o travamento de mandíbula, eu sinto, eu falo: "Opa, solta", né. E esse travamento, ele é involuntário, né, se você É. não pensar sobre ele, você não consegue, de fato, criar essa rotina. Então, hoje eu tenho esse comportamento, mas justamente por quê? Porque a Cláudia me deu muita consciência do quanto isso, né, esse piloto automático, de novo, né, causava esse travamento, causava essa dor, né, porque acabava virando dor, porque era muito, durante Muito. muito tempo, Aham. né. Então assim, minha vida mudou completamente. Agora, há pouco tempo, questão de 6 meses atrás, passei por um processo de emagrecimento também, né, então entenda como é cada hora uma necessidade diferente, né, hora É. é a dor, hora é o corpo que não tá, né, respondendo muito bem. Eu tenho um reumatismo em remissão, não tomo medicação, mas cuido muito dos comportamentos que causam, né, as dores do reumatismo, e a Cláudia também tá sempre comigo, né, em épocas eu É. tô totalmente bem, em outras épocas eu começo a sentir um sintoma ou outro, então isso, também me ajuda muito, né, nessa questão de liberação de toxina, diminuir a inflamação. E nessa última fase, né, que foi a que a gente passou aí 6 meses atrás, que eu tive essa perda de peso, também, cuidar para esses fatores, né, tanto da celulite, da lipedema, cuidar dos fatores de flacidez, né. Então assim, entenda como cada hora teu corpo precisa de uma coisa É. diferente. É justamente por isso que trabalhar no preventivo faz total diferença. Por quê? Sim. Porque você vai ajustando, vai É, moldando e tal. justamente. Então, assim, foi um dos melhores investimentos que eu fiz na vida, Cláudia, foi botar essa rotina, né, investir tempo na minha qualidade física, justamente por quê? Porque não mudou absolutamente nada reservar 1 hora e meia, 2 horas, né, porque a Cláudia é dessas, a massagem dela é sensacional e tem todo um ritual, tem toda uma sequência, mas não mudou em nada, não perdi nada com isso, muito pelo contrário. Tô cuidando dessa casa aqui, né, com tudo que a gente tem de recurso e de conhecimento, então é alimentação, é rotina de sono, é a terapia corporal, a massagem, é treinamento cerebral, é suplementação quando Sim. precisa. Então, assim, quanto mais você olha para isso, você está construindo um terreno fértil para uma velhice muito mais Muito saudável mais. É. e muito mais funcional, né, Cláudia? Sim. Porque as pessoas estão vivendo muito hoje, hoje, hoje eu quero, hoje é isso, hoje é aquilo. E não estão pensando no que isso está construindo a longo prazo, Sim. né? Eu acho que hoje, quanto mais cedo você tem essa consciência, né? Porque essa minha rotina começou com 43, né, 44 anos, mas quanto mais cedo você tem essa condição, você tem essa consciência, mais você toma decisões que são pró isso. E eu vejo às vezes as pessoas muito presas só no, ah, não, eu faço academia, eu faço dieta, faço suplementação, faço não sei o quê, tomo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para potencializar isso, mas não entende que a longo prazo isso Sim. talvez não seja sustentável. Faz sentido isso? Faz. É o que eu sempre falo, assim, às vezes a pessoa faz atividade física, corre, né, ou nada, mas assim, a massagem ela ajuda, assim, preventivamente uma lesão, por Sim. exemplo, porque não é porque a pessoa é atleta que ela não vai ter lesão, ela não vai ter dor, muito Muito pelo pelo contrário. contrário. Diga, né, vide os grandes esportistas que, Sim, né, é os grandes futebol, atletas é. que se machucam, né. Sim, porque,
a lesão, ela tá bem ligada a um condicionamento ali muscular, por mais que a pessoa tenha um bom condicionamento físico, o que acontece, eh, naquele dia, por exemplo, agora que a gente está com as temperaturas baixas, a musculatura ela tende a estar mais rígida, aquele líquido sinovial que fica na articulação, ele fica um pouco mais, endurecido, né, Denso, né? Mais mais grosso. denso, as articulações, elas ficam todas mais travadas, isso é automático do corpo humano responder às temperaturas. Então, assim, é mais comum as lesões no inverno, né, de atletas e também, vai, as pessoas que já têm dores crônicas, elas acabam Tendem a se acentuando. intensificar, né? Se Isso, intensificam acentuam bastante. Eu no percebo inverno, isso. né. É, Fica tudo mais rígido, né. sim. Então, assim, a massagem ela ajuda a dar uma liberada nessa musculatura, ou mesmo uma drenagem, ela ajuda a liberar mais as toxinas que com, a tensão muscular que cria no inverno, então, às vezes, os linfonodos, né, os gânglios acabam trabalhando mais lentamente, então vai acumulando mais edema, mais líquidos. E a drenagem também ajuda a melhorar a circulação sanguínea, então a mesma articulação ela acaba, eh, trabalhando um pouco melhor com a massagem. Num relaxamento, qualquer tipo de massagem sempre estimula, todos os sensores, né, musculoesqueléticos e até que dos nervos que vão até os nervos periféricos que vão até o cérebro e fazem esse estímulo, né, fazem esse retorno todo. Então, assim, é indicado para todos os tipos de, dores, né, inflamações e agora no inverno, só com um tipo de manutenção e prevenção, né. Sim, e por mais que a pessoa não tenha problema nenhum, né, aparente, ou que não tenha essa percepção, eu acho que investir nesse tipo de terapia, tá plantando, tá criando um terreno muito mais fértil lá Sim, na frente, né. é, E isso se traduz em qualidade de vida e longevidade num outro nível, né. sim, Então a medicina hoje ela adiantou, acelerou muito, aumentou muito a a vida das pessoas. sim. Só que o que a gente vem percebendo quando a gente olha para essa linha de visão funcional integrativa é que isso está sendo mais longo, mas com internações, com falta de mobilidade, com, sem qualidade, né, mental para viver esse alongamento de É, prazo, né. Então a gente acredito que a gente faça parte de uma terceira rodada, né, desse processo que foi o quê? A vida hoje está mais longa, mas você tem pessoas fisicamente e mentalmente debilitadas. Como é que a gente constrói essa vida mais longa hoje, né? Como que a gente planta essa vida mais longa com qualidade de vida? E é nesse lugar que para mim, o investimento que eu faço, na forma como eu me sinto e na minha casinha aqui, faz total sentido, porque eu não quero, né, chegar lá a ter 70, 80 anos e se, né, eu acredito que os centenários já estão por aqui, né, as pessoas que vão viver mais que isso, mas que seja com qualidade, é. né. A medicina avançou bastante, mas assim, assim, seria no caso, medicação, uma Hum, cirurgia, como você falou. Então, assim, você quer chegar aos 90 anos, mas tendo que colocar uma prótese de quadril, uma prótese no joelho, quer colocar, fazer uma cirurgia na coluna. Então, assim, é nessa prevenção que que a a gente gente atua. trabalha, né. Porque a medicina evoluiu, sim, mas é uma coisa mais invasiva. Então, se E que você não tem nenhum tipo de garantia de que vai ficar melhor do que sim, está, né. É, também, é verdade. tem isso também, né. Não é porque existe o recurso que é certeza que para você aquele recurso vai ser Vai melhor do que a funcionar. dor que você tem, É, né. É isso aí. Eu adorei. Adorei, sou também. fã de carteirinha, primeira fileira, você sabe o quanto, o teu trabalho contribui com a minha vida, o quanto o teu trabalho contribui com o que a gente faz na Tieste, e pra gente é maravilhoso ter você lá. Eu agradeço bastante o convite, foi muito bom estar Que aqui bom. esclarecendo algumas coisas, né, e essa proposta que a Chest está fazendo agora, eu acho que vai ser
Vamos dar de consciência para as pessoas, né, sim, Cláudia? Vamos mostrar para eles exatamente. que tem saída, É, tem recurso, mas depende de uma decisão. eu aconselho. É isso aí, obrigada, viu? Obrigada.